Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, episódio 120. E aqui estamos nós, 120 semanas consecutivas. Já estamos há mais de 2 anos nessa terceira fase. A terceira fase a gente tem por objetivo chegar aos 50 mil investidos. Então vamos saber quais ativos a gente comprou, como que eles estão aí no total, se eles estão em alta, em baixa, os motivos por trás de tais compras, como que está a nossa carteira, né? Mesmo que seja aos pouquinhos, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e acredito eu que até meados do ano que vem, essa terceira fase vai ser concluída. Então vamos saber quais ativos a gente comprou e como que eles estão aí no nosso portfólio. Então, pessoal, dessa vez nós compramos aqui duas posições que foram, entre aspas, finalizadas, tá? Nós compramos uma ação de BB Seguridade, agora com essa compra ficou mais ou menos no limite de exposição que a gente quer ter. Nós compramos mais uma ação de Fleury e depois dessa compra ficou ali no limite de exposição que a gente quer ter. Daqui a pouco eu explico melhor o que é essa história de limite de exposição. Nós compramos também mais 10 ações de Banco do Brasil e já está bem próximo do limite de exposição que a gente quer ter. Como o Banco do Brasil vem tendo queda dia após dia, né? Nas últimas semanas ele vem caindo bastante. Então, mesmo que a gente finalize as compras em Banco do Brasil, se ele continuar com essa tendência de queda, pode ser que futuramente a gente vá novamente comprando mais ações aí para que a gente fique naquele limite de exposição estipulado. Apesar de aqui estar constando que a compra foi R$ 238, a gente vê aqui, ó, 237, R$ 249. Então, nós estamos comprando uma média de R$ 250 a cada aporte. Nós estamos fazendo essas compras no mês de julho. Esse vídeo vai ao ar, por exemplo, só lá em agosto. A gente compra com 2 semanas de antecedência. Então, nesse mês, a última compra vai ser na casa de R$ 240. Por quê? A gente investe R$ 175 durante esse ano inteiro. Cada aporte é de 175. Cada aporte é de R$ 175. Esse valor aqui, como esse mês tem 4 semanas, vai dar ali R$ 700 investidos. E aí, esse mês, os dividendos gerados vai ser na casa de R$ 290. Então, 700 mais 290, só que eu estava colocando que ia ser mais ou menos uns R$ 300. Por isso, 700 com mais 300 dá 1.000. 1.000 dividido por 4, aí dá 250 cada aporte. Então, o último aporte vai ser na casa de 240, 242, 243 reais. O próximo aporte, no caso. Aqui nessa planilha, que ela inclusive ela é gratuita, tá? Tanto essa planilha quanto aquela planilha que a gente mostra lá no final do vídeo são planilhas gratuitas. Se você tiver interesse, peça aí pro e-mail do canal que eu as forneço para vocês aí. Então, aqui está os nossos limites de exposição. Quando o nosso objetivo era chegar aos R$ 1.000, a gente investiu uma média de R$ 50 por semana, a gente atingiu o nosso objetivo. Depois, o nosso objetivo era chegar aos 10 mil. Aí a gente aumentou para R$ 100, depois teve alguns aumentos aí nesse caminho, a gente também chegou aos 10 mil investidos. E agora nós estamos rumo aos 50 mil. Mas, em cada uma dessas fases aqui, a gente já sabe antecipadamente quais ativos a gente quer ter. Então, essa carteira, de agora para frente, vai ter pouca alteração nela. Então, isso aqui já é mais ou menos a estrutura que a gente quer ter. Para os 100 mil, que em breve a gente vai atingir, eu vou fazer alterações na carteira ainda. No mínimo, eu vou igualar aqui essas posições. Pode até ser que elas invertam. Como assim, Amu? Atualmente, em 50 mil, eu quero ter 40% em FIIs, que dá ali 20 mil em FIIs. E eu quero ter 30% em ações, que de 50 mil vai dar ali 15 mil. Mas para os 100 mil, no mínimo vai se tornar ali 35%. Ou pode até ser que seja 40% em ações, 30% em FIIs. Então eu vou fazer essa alteração na próxima rodada. As demais posições, provavelmente eu as devo manter aí. Então, atualmente, aqui estão as posições que a gente quer ter, os percentuais que a gente quer ter também. Então, note que dentro de fundos imobiliários dá ali 40%. E aí, disso a gente tem 16% em fundos de papel, 8% em fundos do setor logístico, 4% setor agro, que no caso são FIAGROS, 4% shopping, 4% renda urbana, 2% FOFs e 2% lajes. Esse é o percentual que a gente tem em FIIs. E aqui também tem as subdivisões em ações, que é o que a gente está comprando agora, a gente está pesando a mão em ações. E também tem as nossas posições no exterior. Os ativos aí, seja de REITs, seja de estoques lá no exterior. E também as nossas posições em outras classes. Então,
Fundos imobiliários, nessa semana eles tiveram um bom recuo. Então, algumas classes que antes estavam 100% no vermelho recuaram. Então, por exemplo, o PVBI está abaixo do nosso limite de exposição. A gente quer ter R$600 em PVBI e está em 595. Ele teve um recuo recente. E TIP de R$400 está em 394. A JFI de R$400 está em 397. Contudo, eu não tenho previsão de comprar por enquanto os ativos. Por quê? Fundos de papel, ó, 16% está em 16,80. Então, mesmo que tenha alguns ativos que estejam abaixo da classe, no geral, a gente está acima. Ó. Shoppings de 4% está em 4,5%. FOFs é o único que está bem em linha ali, mas ainda assim está acima. Então, eu não pretendo aumentar, por enquanto, as nossas compras aí nos fundos imobiliários, tá? Já na parte de ações, depois dessa compra que a gente fez atualmente, então a gente chegou no nosso limite de exposição de Fleury e chegamos no nosso limite de exposição de BB Seguridade. Então, o que acontece? Teoricamente, mesmo que o ativo caia muito, a gente só vai comprar uma nova ação se der para que ele fique nesse limite de exposição. E se esse ativo disparar, a gente não vende, a gente deixa lá, que foi o que aconteceu com o Bradesco. Nós compramos Bradesco até o limite de exposição, até que veio o momento que Bradesco se recuperou. Então hoje Bradesco está em 1.614. Para quem acompanha aqui nos vídeos do canal, viram que Bradesco chegou a bater R$1.800 recentemente, né? Então o Banco do Brasil, que é que a gente está forçando a mão, está ali em 1.377. Então se a gente comprar ali mais ou menos uns 120, 130 reais de Banco do Brasil, já vai finalizar também a nossa compra em Banco do Brasil. Então, muito provavelmente, a próxima compra, ela deve se dar aí em Banco do Brasil. A gente tem mais uma compra nesse mês, a compra vai ser feita nesse mês, mas o vídeo também só vai sair lá em agosto, porque são vídeos gravados com 2 semanas de antecedência. Se não tiver nada excepcional, a próxima compra a gente finaliza a nossa posição em Banco do Brasil. Provavelmente eu devo voltar a comprar Taesa. Então de 2.500 a gente está com 2.077, a gente deve fazer algumas compras em Taesa aí, para tentar atingir o nosso limite de exposição. Então aqui a gente vê as nossas principais posições. Sanepar também a gente está bem próximo, ali está com 886 de R$1.000. Essas são as principais posições aqui no Brasil. E lá no exterior, a gente, S-Divid, ela entrou no nosso limite de exposição de R$715 aí. O Verizon, que é uma ação americana lá de telefonia, está com 454 de 715. Ouro, que a gente tem uma posição em ETF de ouro, 367 de 800. E o nosso REIT, ou ele está ali com 664 de 715. Ele está bem perto do nosso limite de exposição. Bitcoin já chegou a ser mais de R$2.000. Essa é uma posição que está com o maior lucro no nosso portfólio. Nós investimos no nosso bolso R$350 e ele teve tanta alta aí que subiu para esse patamar. Eu não vejo isso aqui de forma positiva. Eu preferiria que ele estivesse de lado ali ou até em queda e eu comprasse e montasse a posição inteira em cima disso, porque imagina, se R$350 viraram esses 1.900, imagina se eu tivesse conseguido montar a posição em cima dos R$1.500 e depois vier essa alta. Isso aqui se transformaria aí facilmente em 6, 7 mil reais. Então, se você compra em mercado lateralizado ou até mesmo mercado de queda, inevitavelmente em algum momento o mercado se recupera. E aí quando vem a recuperação, aquilo que você aportou, isso dá um grande impacto, né? Como na época eu não consegui comprar tudo que eu queria e começou a disparar, acabou que não deu tempo de eu montar minha posição. Então, eu cheguei na minha posição que eu quero, mesmo com apenas R$350 investidos, mas novamente, eu fico triste porque eu não consegui comprar o máximo possível aí dentro das minhas condições, né? Então, eu prefiro o mercado lateralizado ou em queda, como é um mercado que já vem um bom tempo. Desde que eu criei a carteira do canal, há pouco mais de 3 anos, o mercado está complicado, está de lado, em queda, ele não vem com alta recuperação, né? Então, apesar do mercado lá no exterior estar nesse momento de alta, né? Mas aqui no Brasil, fundos imobiliários e ações vêm sofrendo bastante. Então, eu particularmente gosto desse momento que a gente está passando aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, os ativos, limite de exposição e etc, né? Antes da gente continuar vendo mais a respeito da carteira, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal aí conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios.
Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato, acessível. E além do mais, essa planilha te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquirindo a planilha, além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição aí dos nossos e-books, além de você ter um produto aí excelente, barato, acessível, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. E por falar em apoio, eu gostaria de agradecer imensamente aos membros do canal. O Thiago aí, que é membro nível bronze, né? A Larissa, que é membro nível bronze também, que é nível há mais de um mês. O Thiago é membro recente. O Alisson, que renova o clube de membros há bastante tempo. Saibam vocês, membros, que vocês literalmente carregam o canal nas costas. Vocês aí são responsáveis aí por nos ajudar a continuar fazendo o nosso trabalho. Então, desde já, muito, muito obrigado aí de coração. Aqui nós chegamos na carteira do canal, né? Na nossa planilha de controle financeiro. Dessa vez eu não vou trazer a nossa posição lá no exterior, porque não houve mudanças em relação ao último vídeo que eu gravei. Então aqui essa planilha, você faz o lançamento dos ativos aqui, as compras e também o lançamento dos dividendos de forma manual. E o restante a planilha consolida de forma manualmente aí. Atualmente o nosso patrimônio aqui pela planilha, nós estamos com 38 mil investidos, teve um grande recuo nas últimas semanas e o que a gente investiu hoje, entre aspas, está valendo apenas 35 mil aí e 500. Nós estamos então com prejuízo de R$ 2.700, mas nós temos de proventos aí provisionados para receber, ou já recebemos, quase R$ 6 mil. Então, quando a gente olha nessa ótica, nós estamos no prejuízo de 7% na carteira aí, mas quando a gente joga os dividendos na conta, além de ficar no lucro, ele salta para 8% no lucro. Recentemente, esse lucro aqui chegou a extrapolar os 10%, né? Mas como entrou no mercado de queda novamente, está nessas posições. As nossas metas, né? O ano passado, a nossa meta era atingir R$ 2.000. Depois nós aumentamos a meta, né? Porque nós batemos a meta e aumentamos ela um pouquinho mais. Este ano, a nossa meta é atingir R$ 3.000 de dividendos. Isso dá uma média de R$ 250 por mês. Nas projeções que eu fiz, nós estamos no mês 7 e já quase chegamos a 70% aí de renda. Então, se seguir essa lógica, no mês 10, provavelmente a gente vai bater aqui esses R$ 3.000. Ou seja, muito provavelmente nós vamos aumentar a meta novamente. Mas frente aos 2.200 do ano passado, essa é a nossa meta para este ano. Por enquanto, nós já recebemos 2.047 e isso aqui dá uma média por mês de R$ 170. E aqui, ó, quando eu falo que a planilha ajuda, né, no seu poder decisório, é nesse sentido. Hoje, como eu desbalanceei de propósito a carteira, eu comprei logo todos os fundos imobiliários que a gente queria ter. Então, dentro dos 50 mil, esses 20 mil de fundos imobiliários aqui, ó, está dentro do limite de exposição. Contudo, como atualmente o patrimônio é 38 mil, então a gente está com 62% em FIIs e não com os 40 traçados. Por isso que, teoricamente, nós não temos margem para comprar. Ó. Já em ações, nós estamos atualmente com 21%, o peso é um pouco menor, porque aqui a nossa posição não é frente aos 50 mil, né? Então, frente aos atuais 38 mil, está representando ali 21%. Outra classe que, apesar de a gente comprar pouco, mas ela já extrapolou o que a gente quer ter, que são as criptomoedas, a gente quer ter um total de 4% em criptomoedas, mas hoje está representando 5%. Também não temos margem para comprar. Então, aqui a planilha vai te dizendo quais as classes que você pode investir e quais os ativos também estariam aptos para investir dentro do limite de exposição. Então, mesmo dentro de ações, pela carteira, né, o que acontece? Ó, Taesa, o nosso objetivo é ter 5% em Taesa. Hoje, Taesa está representando 5,15%. Teoricamente, ó, não é para a gente investir em Taesa. Por quê? Aqui ele está olhando frente ao atual patrimônio. Mas, como eu falei para vocês, nós temos margem sim para investir em Taesa frente aos 50 mil. Então, por enquanto, para essa fase aqui dos 50 mil, eu não estou usando aqui a planilha aqui como sendo... Eu não estou usando essa planilha de controle financeiro para o meu controle, mas no 100 mil eu vou mostrar, utilizando a planilha,
mais ou menos que ela vai facilitar e muito. Eu quero mostrar na prática isso para vocês. Até então, nessa fase aqui dos 50 mil, eu quis comprar todos os fundos imobiliários logo para ele gerar um bom fluxo de caixa e o próprio fundo imobiliário ajudar a recomprar os outros ativos. Tanto que a gente já está tendo um bom rendimento mensal e esse bom rendimento está ajudando bastante na compra das ações, né? Mas dali para frente, dos 50 mil para frente, eu acho que é suficiente a gente ir levando a carteira mais equilibrada para vocês verem esse tipo de benefício. Dessa vez eu também não vou tecer maiores comentários sobre esses gráficos aqui, mas eles são totalmente modificáveis aqui para você ver como é que está de acordo com classes e etc. É bem interessante. Então, após esse último aporte, a nossa atual posição em FIIs está em 62%. A cada semana você vai observar que isso aqui vai cair cada vez mais, até que ele fique bem próximo dos 40%, que foi aquilo que a gente estipulou. Ações já está em 21,8%. A cada semana vocês vão observar que ações, estoques, REITs, criptomoedas, né, tendem a ir crescendo aí, porque a gente vai começar a aportar cada vez mais nessas classes. Aqui mais abaixo a gente também vê como é que está a nossa exposição geral do portfólio. E se fosse o caso, né, você consegue ver isso aqui por classes, dentro de ações. Como é que estão as nossas classes aí? Pode ver que por enquanto está desbalanceado, porque tem classes que a gente está investindo mais, né? Além do que elas têm maior peso também no nosso portfólio. Mas depois que a gente começar a colocar a posição em todos os ativos, elas não vão ter tanta disparidade assim. Já em FIIs, mesmo classes que têm um pouco mais de posição, você vai ver que já não está tão desbalanceado. Esse mesmo fato vai ocorrer ali com ações. Então, se a gente vai para estoques, vai para REITs, vai ver que tem classes aqui mais desbalanceadas, porque são as classes que a gente comprou primeiro, né? Isso é normal que aconteça. Enfim, continuando aqui na planilha, a gente vê aqui nessa parte, a parte de aportes, né? E aqui o que eu mais gosto de destacar é a evolução da representatividade dos dividendos. No nosso primeiro ano, que a gente iniciou já na metade do final do ano de 2021, a gente aportou R$ 987. Isso aqui gerou quase R$ 14 de dividendos. Então, no total geral, nós tivemos um total ali de R$ 1.000. Os dividendos representaram 1,42%. Já no ano inteiro, no outro ano de 2022, que foi um ano inteiro, os dividendos frente ao que a gente aportou do nosso bolso já representou 6,67%. No ano de 2023, os dividendos já saltaram para 13,54%. No ano passado, já saltou para 21,92%. E por enquanto, até aqui, os dividendos estão representando 32%. A cada ano, a tendência é que esses dividendos sejam cada vez mais representativos. Ou seja, a carteira vai se retroalimentando e o peso que esses dividendos faz na composição do portfólio total é cada vez maior. Então a gente vê o seguinte, que até agora nós tiramos do nosso bolso 84% e quase 16% que está no nosso portfólio hoje foi o próprio portfólio que gerou. Então a gente investe, isso gera um rendimento, com esse rendimento a gente reinveste, junto com novos aportes e cada vez mais essa bolada aqui, ó, dos dividendos vai representar cada vez mais. Então lá no longo prazo, o nosso portfólio ele vai ser composto ali praticamente por 15, 20% ali que é aportado do nosso bolso. O restante, a tendência é que tudo isso aqui seja gerado por meio dos próprios dividendos aí. Então isso aqui que é a beleza, os dividendos ajudam a gente aí na recomposição do portfólio, né? Em relação ao crescimento patrimonial, a gente observa também o seguinte, que na parte de dividendos, no mês 7, a gente quase bateu o total de dividendos do ano inteiro, né, do ano passado. No ano passado, a gente estipulou 2.000 e depois subiu para 2.200, a gente não conseguiu bater os 2.200, né? Então, foi 2.181. Esse ano, nós já chegamos a 2.046. Para esse mês de julho, não deve ter mais recebimentos ou provisões, então é isso aqui mesmo. Então, certamente, no mês 8, a gente vai mais do que passado do dividendo todo recebido no ano passado, né? Então, a parte de dividendos, ok. E o valor investido, as projeções que eu fiz, é que esse ano a gente investe uns 11 mil e pouco. Então, no ano passado, nós investimos um total aí de quase 10 mil. Por enquanto, nós investimos ali 6.300, mas nas projeções que eu fiz, a gente deve superar 11 mil investidos aí nesse ano. Quando eu vejo nesse sentido aqui, como a gente tem uma carteira previdenciária, uma carteira geradora de renda, cujo objetivo é ser uma carteira para nos ajudar, complementar a nossa aposentadoria, ou até mesmo ser a nossa renda principal na aposentadoria, eu acredito que nós estamos no caminho aí, tendo em vista que a gente vê um andamento crescente dos dividendos, né? Além do mais, inevitavelmente o nosso portfólio também vem crescendo, não à toa
que a gente saiu de um patrimônio nulo, começamos uma carteira do zero, e hoje a gente já tem quase 40 mil investidos aí do nosso bolso, apesar de o patrimônio atual estar em menos de 40 mil, né? Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito da carteira do canal, os aportes, ver como os ativos estão se comportando, antes da gente continuar vendo essa parte, eu trago aqui para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você tem uma carteira pré-determinada como esta? Você já sabe antecipadamente quais ativos você pretende ter? Quando eu comecei essa carteira, principalmente a carteira de R$1.000 lá, as pessoas já falavam que eu tinha muitos ativos dentro de R$1.000. Quando eu aumentei a carteira para R$10.000, ainda assim as pessoas falavam que eu tinha uma carteira muito grande para R$10.000. Só que desde lá do início eu já alertava. Essa é uma carteira que o objetivo dela é mostrar na prática todo o crescimento, desenvolvimento e tal. E é uma carteira que já vai estar apta a comportar um portfólio, um patrimônio maior. Um patrimônio de até mesmo 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Então, o objetivo da carteira é mostrar para vocês que, mesmo no início, você já pode investir como se você tivesse um patrimônio muito grande. Modéstia à parte, com a carteira totalmente diversificada em classes, em segmentos. Você tem uma carteira bem descorrelacionada. E aí uma classe ajuda a recuperar outras, né? Então a gente vê que, no geral, apesar de todos os pesares, apesar de no caminho a gente ter cometido, não digo erros, né? Mas ter escolhido alguns ativos que não são tão vencedores, os ativos vencedores do nosso portfólio superam em muito o, entre aspas, prejuízo causado pelos ativos ruins. Então, nessa sua jornada de investimentos, é impossível que você selecione ativos que, entre aspas, não venham dar problema no meio do caminho. Se a gente pegar aqui no Brasil o maior investidor da Bolsa, Luiz Barsi, que teoricamente é um grande investidor, você observa que ele comprou Eternit, ele comprou várias, entre aspas, bombas no meio do caminho aí. Mas os acertos que ele teve foram bem superiores, entre aspas, aos erros. E isso é normal numa boa carteira diversificada. Eu gosto muito da diversificação. Por quê? Se algo vai mal no meu portfólio, isso não impacta severamente a nossa carteira. Como ela é uma carteira pulverizada, a nossa maior posição aqui vai representar ali 4, 5% do nosso portfólio, o que é muito, tá? Futuramente eu ainda quero fazer ajustes para que esses percentuais aí não excedam a mais de 3% do nosso portfólio. Provavelmente eu devo fazer esse ajuste aí na nossa próxima virada de carteira, tá? Eu não vou querer que nenhum ativo aí tenha alta exposição no nosso portfólio. Então, isso ainda vai diminuir ainda mais. Então, cada vez mais, essa pulverização do portfólio aí faz com que um ativo perdedor não impacte muito e que, mesmo pouco, os ativos vencedores tragam um grande retorno. Poxa, você vê que eu investi apenas R$350 em Bitcoin e hoje ele está em quase 2 mil. Mesmo sendo um ativo com pouca representatividade, trouxe um alto retorno aí para nossa carteira. Então, poucos ativos que dêem esse retorno superem muito ativos perdedores lá atrás, porque a representatividade deles não é grande. Não sei se eu me fiz entender, né? Enfim, eu gostaria de reforçar que, na minha humilde opinião, a carteira está num bom caminho aí, está tendo um bom desempenho, está aí muito bem, obrigado, para aquilo que a gente estipulou, né? Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O nosso canal rompeu os 18 mil. E eu tenho convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar aí aos 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Então se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. O nosso canal aí também está presente em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui à planilha, a gente chega na parte que eu mais gosto, né? Que é justamente na parte da nossa evolução dos dividendos. Como eu já alertei ali, muito provavelmente no próximo mês nós vamos superar, né? Se a gente receber, poxa, R$140, as projeções aí que a gente receba no mínimo 270, 280. Então, no próximo mês, no mês 8, nós vamos superar os meses, o ano inteiro do ano passado, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos. E trazendo aqui para o mensal, né? O que a gente observa quando a gente traz aqui para o mensal? Já temos provisionados para o mês que vem R$45. Eu dei uma olhada nos nossos ativos. Banco do Brasil vai pagar em setembro e muito provavelmente
BB Seguridade deve pagar em agosto, tá? Muito provavelmente. Então, eu acho que agosto eu estava com uma baixa expectativa, mas com os anúncios que a gente deve ter de Banco do Brasil e outras empresas que devem anunciar, eu não acho que a gente vai ficar muito aquém do que vem pagando. Inclusive, eu tô com expectativa de que agosto seja o nosso mês recorde de dividendos até então. Eu vou abrir aqui para o ano passado para a gente fazer um comparativo com o ano passado. Então, no ano passado, a gente observa que agosto foi um mês muito bom. A gente vinha com maio, junho, aí julho teve uma queda, que foi o que aconteceu agora com esse mês. Julho teve uma queda, mas agosto teve uma boa alta, inclusive tinha sido o mês recorde até então, mesmo com do início do ano e mesmo com outros meses. Somente novembro e dezembro, inclusive agosto do ano passado, acabou se mantendo como o mês recorde do ano inteiro, né? Se a gente levar em conta até dezembro, foi o mês que trouxe o melhor retorno. Então, eu tenho grande expectativa para agosto, porque nós já temos provisionados ali R$45 de dividendos, né? Então, como a gente comprou bastante BB Seguridade, isso aqui deve trazer um bom dividendo ali pra gente e deve trazer dividendo recorde até então. Não sei se vai ser o melhor mês do ano aí, mas eu tô com grande expectativa. E setembro, que eu achei que poderia ser um mês muito ruim, com o que pode vir a anunciar de dividendos aí de Banco do Brasil e etc, né? Como a gente vem comprando bastante Banco do Brasil aí, eu tenho boas expectativas para que ele se mantenha nesse patamar ali de 280, 290, talvez R$300 aí de setembro. E com isso, o trimestre de julho, agosto e setembro pode ser que seja um bom trimestre, tá? Eu tô tocando nesse ponto de trimestre, por quê? Porque eu gosto de mostrar um outro gráfico aí do desempenho da nossa carteira também no acumulado do período. Então o que a gente observa? Tanto essa planilha que eu mostro no final do vídeo, quanto aquela lá do início do vídeo, são planilhas gratuitas. Basta pedir por e-mail do canal que eu as forneço para vocês. No ano passado, do segundo TRI para o terceiro TRI, a gente teve uma queda aí, a gente não conseguiu superar o trimestre anterior. Foi pequena aí, ficou de lado, né? Então, eu tava com esse mesmo receio. Pode ser que a gente acabou de finalizar o primeiro mês desse terceiro TRI. Cada trimestre, ó, janeiro, fevereiro, março. Depois, abril, maio e junho. Agora, julho, agosto e setembro. Então, nós finalizamos o julho, né? A gente precisa de uma média de mais ou menos R$300 por mês para superar esses 3 meses anteriores. Aqui tá 338, porque já tem algumas provisões de meses para frente, tá? Mas esse mês nós vamos receber uns 290. Então, se a gente, mês que vem, para agosto, esse vídeo, quando ele for ao ar, já vai estar em agosto. Então, se em agosto a gente receber acima de R$300, mesmo que em setembro a gente receba um pouquinho menos, pode ser que a gente consiga, sim, superar o trimestre anterior. Isso não é algo primário. O nosso primeiro objetivo é que o ano de 2025 a gente receba mais do que no ano de 2024, isso já vai ser alcançado com o próximo mês. O segundo objetivo é que a cada trimestre seja melhor do que o trimestre do ano anterior. É melhor eu comparar o primeiro TRI de 2025 com o primeiro TRI de 2024, com o primeiro TRI de 2023, porque aí a gente vai pegar todas as sazonalidades, tá? E aí é uma comparação melhor. Depois, com o amadurecimento da carteira, muito provavelmente esses trimestres vão começar a ficar um pouco mais próximos, tá? Não vai ser essa distância tão grande como elas vêm ocorrendo aí. E aí a última comparação é essa de fazer com que cada trimestre supere o trimestre anterior. Apesar de ter ocorrido isso aqui no ano passado, isso aqui para mim não é tão importante. Então, mesmo que ocorra uma queda do segundo TRI para o terceiro TRI esse ano também, isso também não é algo primordial para mim, tá? O objetivo é que a gente tem que olhar mais para o âmbito anual, né? A nossa receita no ano anual, se ela superar o ano anterior, ótimo, muito bem. Por a gente investir em ativos de renda variável, não é só a cotação que varia. Na verdade, isso aí é secundário. Pela renda variar, aí a cotação também tem variações. Enfim, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito da carteira do canal, os aportes, como eles estão se comportando e etc., são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to
a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that